versículo 21. Todos acharam? Quem achou, coloca a palavra do Senhor sobre o coração. Se você não trouxe a Bíblia, não tem problema, a gente também vai colocar essa passagem e outras que a gente vai falar aqui no telão, que vocês podem acompanhar. Amém, pessoal? Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, Tu és o nosso Deus, o nosso único Deus, Deus verdadeiro. E nós estamos aqui, Senhor, nesta manhã para ouvir a Tua voz. Pelo menos, Senhor, é o que a gente ora, pedindo que o Senhor fale não aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir para estarmos no centro da Tua vontade. Agora, o quanto, meu Deus, dessa oração é real, o quanto dessa oração é real num culto onde o Senhor vai trazer grandes alertas para a nossa vida. Que o coração do Teu povo, Senhor, não esteja apenas atento para receber das Tuas promessas e bênçãos, mas que o coração do Teu povo possa estar atento para receber o alerta, para aprender o que é necessário ser transformado para estar no centro da Tua vontade. Paizinho, que não seja o homem a ministrar, mas que seja o Senhor a falar aos nossos corações. Nós entregamos este momento nas Tuas mãos e pedimos, repreende tudo aquilo que queira impedir o Teu trabalhar nessa manhã. Que todo sono, cansaço, pensamento lançado pelo diabo caia por terra em nome de Jesus. E que o Teu poder seja manifestado nesta manhã, ao que nós pedimos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja? Graças a Deus. A gente começa com uma pergunta já aqui. Você sabe o que é um ex? Você sabe o que é um ex? O que é um ex? Mais ou menos, né? Ex é o que foi. O que foi? Qual é o significado? Coloca aí para mim. Significado de ex: movimento para fora, tirado de algo ou de algum lugar, para indicar que uma pessoa deixou de ser algo. Por exemplo, então você sabe o que é ex, né? Você sabe o que é ex? É o que foi, não é mais. Você já viu o termo ex de Deus? É novo. Mas ele existe. Existe e eu vou mostrar para você. Coloca aí para mim a palavra, Bruna. O que Mateus 7, 21, 23 fala? Prestem muita atenção em cada palavra. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas quem? Então não basta chamar Senhor, Senhor, tem que fazer o quê? A vontade do Pai. Muitos me dirão naquele dia, né, no dia do nosso julgamento: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então, quem está falando aqui é o próprio Senhor Jesus, tá, gente? E então, lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Puxa vida, quando a gente para olhar isso daqui, a gente fica assim: nossa, que coisa! Se foi Deus quem criou todo mundo, e Ele conhece perfeitamente todo mundo como ninguém mais nos conhece, como que o próprio Senhor Jesus fala que Ele não vai reconhecer algumas pessoas? Ele vai pedir distância dessas pessoas. É simples, gente. A escolha pelo pecado, ela te suja. A escolha de uma vida de pecado, ela te corrompe. O pecado, ele te transforma de um jeito, de uma tal maneira que você não consegue, ali Deus olha para você e não consegue te reconhecer.
da forma como você foi criada por Ele. A forma como você foi criada é modificada completamente. A pessoa que Ele criou é transformada completamente quando uma pessoa decide viver uma vida no pecado. E quantos ex de Deus existem hoje? Quantos ex-salvos existem hoje nessa terra? Muitos. Muitos. Que se corromperam pelo caminho. E talvez você até conheça algum. Quem já conhece alguém? Que um dia, né, essa pessoa teve uma fé imensa. E aí você olha para a pessoa e você fala assim, essa pessoa ficou irreconhecível. Alguém já teve essa impressão? Não, eu não reconheço mais essa pessoa. As atitudes que ela faz, eu não reconheço mais. Essa pessoa era de fé, eu não reconheço. É assim. Existem, né, muitos motivos para as pessoas perderem a salvação, as pessoas perderem a comunhão com Deus, a aproximação com Deus. E a primeira razão é ou porque elas se corromperam, né? A primeira razão é a corrupção. É porque elas se corromperam. Essas são as fáceis de identificar, né? Que a gente olha e fala, nem a gente reconhece a pessoa, quanto mais Deus, que conhece o plano que Ele tinha para aquela pessoa, sabia de como, para qual propósito aquela pessoa foi criada, aquela pessoa totalmente fora. Então, uma pessoa pode ser ex de Deus, primeiro nessa situação, né? Mas também existem outras situações, como aqueles que vivem mudando de uma fé errada. Tem muita gente que chama Deus de Senhor, mas ela está numa fé errada. Aquilo que ela acredita não é a verdade daquilo que Deus coloca como mandamento na palavra dele. Então, essa pessoa ela nasceu para ser de Deus, e porque ela vive uma fé errada, mesmo que ela chame Deus de tantas coisas, Senhor, Senhor, mesmo que ela já tenha feito coisas lá atrás, absurdas, ela, aqui, Deus está falando, o Senhor Jesus falando que, ó, não os conheço. E tem a situação que eu acho que é a mais triste de todas. A mais triste, a pior de todas. Que é aquele que acredita numa fé correta, recebe a orientação correta, está numa igreja de fé, que segue a palavra, fazendo tudo certinho. E aí a pessoa ela não se atenta aos detalhes. As pessoas subestimam o diabo, menosprezam os detalhes que são importantes para Deus. Eu acho que essa é a pior situação, porque o resto decidiu viver longe de Deus. Mas aquele que quer viver com Deus e falha, subestimando o diabo, falha com coisas bobas, e pode perder a sua salvação por causa disso, eu acho que esse daí é o pior. Será que essa mensagem é para te despertar, meu amado? Talvez estejam aqui salvos, né? Que com as suas atitudes perderam a sua salvação. Talvez estejam aqui salvos, que precisam mudar de vida. Porque é simples, gente. Não dá para ser a noiva de Cristo sendo amante do diabo. Dá, gente. Deus nos chamou de esposa. A igreja é a noiva de Cristo. Ele vai vir para buscar a sua noiva. Você não pode ser a noiva de Cristo se você é amante do diabo. Se algumas atitudes te faz dar uma corridinha com o diabo, uma aproximada do diabo, você não pode. Nessa palavra, né, ele fala que é quem faz a vontade do meu Pai que vai estar aonde? Nos céus. E ali embaixo ele fala, parte de mim, vós que praticais a iniquidade. E o que é a iniquidade? A iniquidade
agir de forma contrária à moral, ao que é moralmente correto, segundo o dicionário. Então eu olho e falo, puxa vida, a iniquidade é onde o crente, ele muitas vezes ele peca. Por exemplo, ele não mata, ele não rouba, mas aí ele menospreza a inteligência do diabo e a ação do mal querer fazê-lo escorregar em alguma coisa. Pequenos pratos, gente. Pequenos pratos o diabo apresenta para a gente, coisas que parecem boas, mas que têm um único objetivo. O diabo lança pratos na nossa vida para fazer com que a gente perca a nossa salvação. O diabo quer roubar a nossa salvação. Eu quero falar dessas coisas, desses pratos, porque se você caiu, você vai ter a chance de se levantar. E se você não caiu, você vai ter a chance de não cair. Amém, pessoal? O final do ano está chegando. E agora muitos pratos vão ser apresentados para vocês. Eu não estou falando do Chester, não estou falando do pudim, estou falando desse prato não. Quando eu falo que muitos pratos vão ser apresentados, são os pratos que o diabo quer apresentar para a gente. E aí, cabe a gente decidir fazer a vontade do Pai. Ou não. Ou fazer a nossa própria vontade. Primeiro prato. Vamos falar do primeiro prato. Qual é o primeiro prato? Vícios. Tem gente que não gosta. Tem gente, hoje nós vamos falar de temas sensíveis. Você vai sair daqui transformado, você vai sair daqui magoado. Mas você tem a chance de sair daqui transformado. Amém, pessoal? Vícios. Quando a gente olha para os vícios, eu estive numa festa, num evento por conta da minha empresa. Aí um rapaz falou assim: nossa, hoje eu vou beber até cair. Mas vão ter que me arrastar. Se não me arrastar, eu vou ficar no chão aqui, até amanhã no chão da festa. Que eu vou ali, aqui mesmo eu já me faço xixi, aqui mesmo eu já me... Falou de um jeito mais, né? Ele estava falando com outro rapaz. O outro rapaz era evangélico. E o outro rapaz falou assim: que isso? Deus me livre. Ele falou assim: graças a Deus, eu sou cristão, eu não vou beber e Deus me livre dessa situação, falou para ele. E aí ele falou: ainda bem que eu não sou crente. Por acaso ele era macumbeiro, e ele falou, bateu no peito e falou assim: ainda bem que eu sou macumbeiro, porque eu sou livre. A minha religião deixa eu fazer o que eu quiser, você é escravo, falou para ele. Você não pode fazer nada. E aí eles saíram e foram continuando conversando. A conversa não era minha. Se fosse, já ia virar uma evangelização. Mas a conversa não era minha. Eles saíram, eu fiquei pensando. Eu falei: as pessoas, elas têm mania de dizer que crente é escravo. As pessoas têm mania de dizer que crente é escravo porque não pode fumar, porque não pode beber, porque não pode se drogar. O que essas pessoas não sabem é que crente pode tudo. Você pode tudo. Mas se você for cristão, você está liberto. Você decidiu viver a vida baseada na fé do Senhor. Você está liberto. Você está liberto. Se eu perguntar para alguém que fuma, se eu virar para alguém que fuma aqui e falar: fico bem sem fumar, a pessoa vai falar o quê? Impossível. Quem que conhece alguém que fuma ou talvez seja você? Impossível, eu não consigo. Eu não consigo, não dá. Escravo. Se eu virar para alguém que bebe e falar assim: ó, fica sem beber por um mês, a pessoa que bebe vai falar assim: não, não tem como. Não. Para de
sem beber? Não. Não. Jamais. Eu dependo disso. Escravo. Quem é escravo, gente? Quem é escravo? Livre é quem se converteu verdadeiramente, que pode fazer tudo o que o mataria, mas escolhe fazer aquilo que vai trazer vida. Deus não é corrente e fala: não faça isso, não faça aquilo. Pelo contrário, meu Deus me deu livre ar. Eu poderia falar: fazer tudo o que me mataria, mas o cristão, ele escolhe pela vida, ele escolhe viver. Amém, pessoal? Livre é aquele que escolheu se preencher com a presença de Deus e não se preencher de fumaça, né? Não? Realmente o cara estava achando que era livre, porque ele estava se enchendo de um monte de coisa que não presta. Livre é isso daqui, ó. É poder se preencher da presença de Deus. A palavra de Deus fala: não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito. Você pode se encher de um monte de coisa que o mundo vai te oferecer, mas foge disso. Fuja disso. Na minha casa não entra bebida. E eu sou criticada, até por pastores que bebem mesmo. Bebe de cair. Pregava que não podia beber, até ser descoberto. Quando foi descoberto, falou assim: eu estava brincando, pode ser. Estava brincando, brincadeira. Porque era ou assumir para enganar quem fosse ficar, mas ele perderia todo mundo, né? Minha casa não entra bebida. Então, no final do ano, nas festas, não vai ter bebida na minha casa. Na minha casa eu controlo. Mas e na casa de um familiar, que às vezes a gente, final de ano, tem confraternização, visita na casa do outro, você pode controlar a casa do outro? Mas mesmo na casa do outro, você não perde o controle, porque você pode controlar a sua vida. A sua vida você pode controlar. Aprenda a dizer não. Aprenda a escolher o ambiente e a roda de conversa que você vai estar. Aprenda a se impor com aquilo que não agrada a Deus. Tem muita gente que não gosta quando eu falo, mas aí você só olha que a bebida traz desgraça. A pessoa bebe, sai na rua, mata alguém que não tem nem nada a ver. O cara chega em casa, quebra tudo. Festas? Começa na festa, termina na bancada. Por que ele termina com a bancada? Porque a pessoa está fora de si. Porque a pessoa estava querendo se alegrar e termina em confusão. Termina em... Eu estava no cruzeiro e aí eu fiquei só olhando. Quando a gente se divertia, como tinha gente infeliz lá dentro, com a desculpa de que estava se divertindo, caindo pelos cantos. Caindo pelos cantos. Menina nova, ruim, que você olhava e falava assim: meu Deus, essa menina poderia estar vivendo. Bora. Você quer essa vida, gente? Foge. Adolescentes, ó, foge. Vem. Qual o segundo prato? Coloca aí para mim o segundo prato. Enganação. O prato da enganação. Quando eu olho isso, eu preciso te alertar. Não se engane. Não se engane. O diabo, você acha realmente que ele vai aparecer aqui com um chifre, se mostrando um horror? Você acha que ele vai se mostrar a você dessa forma? Você acha que ele se coloca diante de você desse jeito? O diabo não quer nem ser lembrado por você. Nem ser lembrado não quer. Sabe por quê? Porque se você lembrar, você luta.
contra ele. Se você lembrar que existe o diabo, você luta. Se o diabo se aparecesse assim, você se converteria na hora. Na hora. O ateu que bate a mão, que viu o diabo, eu quero Deus. Na hora. Não espera ele se manifestando desse jeito, não. O diabo quer ser esquecido. Porque se você esquece, ele pode atuar nos detalhes, nos pequenos detalhes. E aí você é vencido. E aí, sendo vencido, olha o que essa palavra fala. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua. E é engraçado que a minha Bíblia ela falava para que ninguém vos faça escravos. Justamente aquilo que eles falam que a gente é. Deus aqui nos alertando para a gente não ser. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo a Cristo. O inimigo, gente, não vai atacar você de cara, de frente. Já vai usar filosofias, vãs sutilezas, tradições dos homens e o rudimento do mundo. Ele vai usar as coisinhas para te pegar de repente. Eu vou te dar um exemplo. Eu vi um testemunho de um adolescente, de um jovem. Ele chegou no líder dos jovens e ele falou assim: olha, eu preciso confessar uma coisa. Eu acho que eu sou bi. Aí o líder dos jovens falou assim: bicampeão! Ele falou: bíblia? Ele falou assim: não. O rapaz disse: eu acho que eu gosto de menino também. Aí o líder olhou para ele. O líder falou assim: deixa eu falar uma coisa para você. Capou o celular. Você segue essa pessoa? Sigo. Segue essa pessoa? Sigo. Você segue tal pessoa? Sigo. E essa pessoa? Sigo. Ele ficou assim: profeta? O menino olhou e falou: como que você sabe? Aí o líder falou: porque você está andando igual a essas pessoas, você está se vestindo igual, você está conversando, falando igual. Logo é óbvio que você vai começar a pensar olha o engano. Será que você está permitindo que as mentiras que o diabo conta acessem seu coração? Através daquilo que você ouve, daquilo que você vê? Será? Porque, gente, a mentira, igreja, a mentira, ela não precisa vir com tudo e te assustar. Se a mentira vier com tudo, você vai se assustar. Você vai falar: opa, é do diabo, Mas então o que a mentira faz? Ela pinga. Ela vai pingando por tempo suficiente para fazer um buraco onde ela penetre como se ela fosse verdade. Consegue entender como o diabo atua? O diabo ele quer te matar, mas para ele te matar, antes ele precisa te confundir e depois te seduzir. Esse é o plano do engano. Ele te confunde, ele te seduz. Infelizmente, o plano do engano tem funcionado e muito. As pessoas fazem das mentiras do diabo contra a sua verdade, como se a mentira que o diabo contou para ela fosse totalmente verdade. O diabo usa o que você escuta. Volta para mim. Que tipo de música você tem escutado? Que tipo de coisas você escuta que te confunde
ou que te seduz, cuidado. Cuidado. É muita pessoa de Deus cantando músicas que glorificam o diabo, ou que falam coisas que jogam semente no coração da pessoa. Esses dias eu estava vendo uma música que ela não era um funk que falava palavrão, chamava mulher de vagabunda, não. Era uma música que parecia até romântica, bonitinha. E aí quando você olha a fundo, ali tinha sementes de adultério, sementes do que é aceitável, de um relacionamento tóxico. Mas ninguém presta atenção, né? Porque ninguém presta atenção aos detalhes. Cuidado. Cuidado com o que você tem ouvido. Seja em música, seja numa roda de amigos, seja na internet. Cuidado. O diabo usa o que você assiste, o que você vê também. Cuidado com as séries que você assiste. Cuidado. Eu nunca vou esquecer quando um jovem virou para mim e falou para mim assim: eu era normal, até o dia que eu estava assistindo uma novela da Globo. Um menino beijou um menino. Eu achei tão interessante aquilo. Eu comecei a pesquisar a respeito daquilo. E olha onde a pessoa se enfiou. Essa pessoa não está aqui. A pessoa era normal até assistir uma cena. Uma cena destruiu o que a pessoa tinha ali como correto. Mas cuidado com série, com filme. Cuidado, pornografia eu nem preciso falar, né? Estou mandando você tomar cuidado com série e filme. Não vou falar para você tomar cuidado com pornografia, porque se você está vendo pornografia, você já é do time dos ex. Cuidado, estou te alertando, porque talvez você seja do time do ex sem saber. Mas se você assiste pornografia, você é do time do ex sabendo. O alerta é para quem está no time do ex aqui sem saber. Então presta atenção, vigia. Você acha que o diabo ele quer o quê? Ele quer destruir o seu coração com a sua santidade. Ele quer te afastar de Deus. Ele quer que Jesus olhe para você e fale: quem é você? Quem é você? Você não é meu filho. Meu filho amado, que eu criei, que eu remi, que eu salvei, que eu sonhei com ele. Já o que é isso? Que o Senhor Jesus não te reconheça. Então cuidado. Cuidado, porque os detalhes é onde o diabo ele trabalha. É onde o diabo trabalha. Se o diabo quer te matar, ele primeiro precisa te enganar para ter acesso a você. Ele não pode te matar se você é de Deus. Ele veio para matar, roubar e destruir, mas ele não tem acesso a você se você é de Deus. Então ele precisa fazer o quê? Te enganar. E o engano abre o acesso para o diabo entrar e atuar na sua vida. Então foge. Qual é o segredo? Ele fala: foge da aparência do mal. Se parece com mal, eu fujo. Ai, mas como você é exagerado. Eu já falei para você que eu não ligo para exagero. Eu prefiro errar no exagero que na falta. Nossa, você é exagerada demais. Eu prefiro errar no exagero que na falta. Porque na falta eu perco minha salvação. Eu sei o que é importante para mim. Mas eu deveria pensar o mesmo. Amém, pessoal? Então, se atenta a esse prato. Amém? Terceiro e último prato. Qual prato? Idolatria. Idolatria. Porque está chegando nada mais, nada menos que o Natal. Chegou o Natal. E a gente já conhece a história, mas como tem algumas pessoas novas, né, aqui na igreja, que chegaram nesse ano, eu vou dar um resuminho para vocês compreenderem o que é que essa imagem. E essa imagem foi fácil de encontrar. Eu fui no Google e escrevi assim no Google: imagem que representa o que é o Natal. É isso aí. Papai Noel e a árvore. Porque todo mundo sabe
o que é o Natal. Qual é o símbolo do Natal? Todo mundo sabe. Mas vamos pensar aqui que a Bíblia, a palavra de Deus, ela apresenta Nimrod. Em Gênesis 10, ela conta a história de Nimrod. Quem era Nimrod? Ele é bisneto de Noé. Lembra de Noé da arca? Todo mundo lembra de Noé da arca? Bisneto de Noé, neto de Cã. Lembra quem é Cã? Foi o quê? Amaldiçoado. Ele e toda a sua descendência. O nome Nimrod significa rebeldia, ou aquele que se rebela, né? Aquele que se rebelou. E segundo historiadores, porque não está na Bíblia, né? Está nos manuscritos judeus, né? Ele se casou com a sua própria mãe. Pois é, semítamis. E a história judaica diz que quando ele morreu, nasceu Pinheiro, aonde ele foi enterrado. E aí, quando nasceu Pinheiro, essa mãe barra esposa, né? Mãe barra esposa, ela declarou que aquilo era o símbolo de uma nova vida. Aquela mulher teve um filho chamado Tamuz, que nasceu dia 25 de dezembro. E então, aquela esposa barra mãe declarou ali que o seu filho Tamuz era nada mais, nada menos que a reencarnação de Nimrod. Todo mundo sabe que reencarnação não existe. Mas é assim que está na história, porque eles acreditavam, né, em falsos deuses, em falsas orientações. Então, as tradições antigas, elas afirmam que após a sua morte surgiram cultos ligados, né, aos rituais debaixo das árvores. Eles começaram ali a considerar as árvores como árvores sagradas. E aí, quando a gente vai na Bíblia, é interessante que Tamuz, ele aparece na Bíblia em Ezequiel 8,14, quando ele está ali sendo condenado, né, como prática pagã por Deus. Ezequiel, qual é a minha palavra? Ezequiel é levado por Deus em vários lugares do templo, para que o profeta Ezequiel visse a idolatria acontecendo ali. E disse-me: ainda tornarás a ver maiores abominações que esses fazem. É Deus falando para o profeta. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que me está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a quem? Tamuz, que é aí esse filho de Nimrod que passou a ser adorado. E quando a gente olha isso, fala: puxa vida, o que isso tem a ver, né? Lá atrás, uma história, e muito tempo depois, o que acontece? Quando o cristianismo foi ali expandido, ali naquele momento, né, o cristianismo chegou também nos povos pagãos ali, e aí os líderes religiosos, eles da época, o que eles fizeram? Eles substituíram símbolos antigos por novos significados. O dia 25 de dezembro foi escolhido por coincidir com essas festas humanas e não porque o Senhor Jesus nasceu. O Senhor Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Sinto te dizer, estudiosos afirmam que o Senhor Jesus, ele não nasceu no inverno. Dia 25 de dezembro teria tempo completamente fechado, neve, é outro tempo, é outra época. E a palavra de Deus diz que existiam estrelas no céu. A palavra de Deus diz que existiam pastores pastoreando suas ovelhas no campo à noite.
Jesus ia nascer dia 25. Como que ele ia nascer dia 25? Então, olha a coisa já começando a ficar estranha. É sobre estudo. Ou você pode acreditar na tua avó também. Eu acreditei por muito tempo. Na minha avó, nas histórias de família. Não pedia nada para Deus. Eu escrevia cartinha e pedia para o papai, está esperando o ano inteiro. Porque eu fui treinada na minha infância a pedir as coisas para alguém que não era Deus. Eu escrevia cartinha e dava para o Papai Noel. Mas olha que estranho. Quando você começa a olhar e fala assim, puxa, bem no dia 25, que coisa. E aí quando a gente volta na história em si da árvore, né? A gente vê que ela é usada para rituais que não agradavam a Deus. E aí, de repente, ela é passada para simbolizar algo cristão. Só que a sua origem não nasceu da fé da Bíblia. Pelo contrário, Deus abomina o corte da árvore para fazer qualquer coisa que tenha ligação com a idolatria. A palavra de Deus fala. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, porque os costumes dos povos são vaidade. Pois se corta um bosque e uma árvore, obra das mãos do artífice, feita com machado, com prata e com ouro enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. A Bíblia declara em relação a qualquer coisa ligada à idolatria, a construção de qualquer coisa que possa ter ligação com a idolatria, cortar árvore, ornamentar, qualquer coisa, construir, desenhar uma imagem, um presépio, qualquer coisa que faça parte de uma adoração. Não é só essa palavra, mas em Isaías, Salmos, muitos alertam sobre a idolatria, que a gente deve se afastar. Só que muitos crentes não se atentam aos detalhes. Eles falam, nada a ver, é só uma decoração. Eu ouvi isso de uma colega minha, nada a ver, é só uma decoração. É só uma decoração? Ou será que é um ritual? Por quê que eu estou fazendo essa pergunta? É só uma decoração que tem um dia exato para montar. Tem um dia exato para desmontar. É só uma decoração. Tem dia para montar, tem que montar aquele dia. Minha mãe ficava querendo, lembra, mãe? Ela tinha, chegou tal dia, aí tem que correr, tem que montar a árvore hoje, tem que montar. Tem que montar. E lá corria ela. Um dia que eu fui mexer na árvore e desmontar. Não! Tem dia para desmontar. Tem dia para desmontar. Para quem tem árvore em casa, era para ter montado dia 30 e você deixa montado até dia 6. Tá? De janeiro. Contém ironia, tá, pessoal? Contém ironia. Poxa, possui símbolos repetidos. O que precisa ser para ser um ritual? Olha só, contém símbolos repetidos ali, todo lugar. Se eu quiser comprar um pão, se eu quiser comprar um negócio, um panetone, que é um pão, vai ter a foto lá do quê? Da árvore. Vai ter a árvore lá, vai ter todo lugar. Inclusive em altares de igreja. Por que não? Vamos dar umas enfeitadas, Larissa? A gente sobe aqui, ó, bem grande, perfeito, no meio da igreja, lotada. Muita gente faz. Mas aí, será que não é um ritual? Gera expectativa emocional.
É uma tradição coletiva, todo mundo tem que fazer, todo mundo faz, na casa de qualquer pessoa. É tão cristão que você vai na casa do ateu e tem o que lá? Uma árvore de Natal. É tão cristão que você vai na casa de um espírito e vai ter o quê? Árvore de Natal. Sempre vai ter, de tão cristão. Gente, cuidado, que o diabo está te pegando. Essas características, elas definem que é um ritual, mesmo sem uma intenção consciente, mesmo que a pessoa ali na cabeça dela, ela não tenha intencionado fazer um ritual. Só que o ritual, ele não depende de uma intenção, ela depende de uma prática que é repetida, né? E que tem um significado simbólico. Presta atenção. O Noel segue a mesma linha. Noel segue a mesma linha. A nossa fé, ela não pode ser guiada por costumes herdados. Quantas pessoas elas têm uma fé que é guiada por costumes herdados? Mas a verdade está onde? Na palavra de Deus. A palavra está em você ler a Bíblia o suficiente para você conhecer o caráter de Deus. E saber o que Deus reprova e o que Deus não reprova. Puxa vida! Para pensar, o que a Bíblia fala? Fala aí comigo, todo mundo. E a ninguém na terra chamei o vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Quer dizer, quando a gente olha isso, eu falo, puxa vida. Mas vamos para a história, porque graças a Deus tem história, a história existe, e ninguém mais é enganado hoje. As pessoas podiam ser enganadas quando não existia um acesso à verdade, hoje não pode mais. Hoje ser enganado não é inteligente. Quando a gente olha, por exemplo, para a história, a gente vê que Noel, ele era um santo. Vamos falar da história dele. Nicolau. Sabe quem foi Nicolau? Ele foi um bispo cristão do século XIV. E ele, gente, ele era conhecido porque ele era muito bom. Ele era conhecido porque ele ajudava os pobres, dava presente para quem precisava. A morte dele, né, fez com que acontecesse uma coisa que sempre acontece, que o homem gosta de idolatria. Acho que quando Eva pecou, já mudou uma idolatria assim, ó, na humanidade, não pode ver uma idolatria que já quer fazer. Um homem de fé, um homem que ajudava, que fazia o bem. Aí ele morre. Aí ele começou a ser venerado como santo. Ele virou São Nicolau. Isso na igreja católica, né? E foi passando, né, em tradições populares da Europa. Eu fiquei olhando e falei, parece Cosmo e Damião essa história, não parece? Porque você sabe, Cosmo e Damião eram cristãos que faziam a vontade de Deus, eram médicos que cuidavam das pessoas gratuitamente. A história é real, tá? Não é a história da carochinha que te contaram na cabeça. Ai, com as crianças, não esquece isso. Tá? A história é verdadeira. Eles eram cristãos. E eles morreram por não negar a Cristo, por terem uma fé em Deus, sendo fiéis até o fim. Morre. Aí alguém tem a excelente ideia. Vamos levantar uma imagem e vamos idolatrar eles. Vamos falar que eles são crianças, assim, assim, assim. Você já conhece a história que a gente contou lá no Cosmo da Biel. Que coisa, né? O homem tem uma coisa. Pega o que é bom e vamos destruir. Parece que o homem tem aquela vontade de destruir. E aí a gente vai olhando. E o que aconteceu com o Nicolau, agora então idolatrado, São Nicolau?
ele foi se misturando com outras coisas, por exemplo, com a mitologia. Então, a imagem dele foi moldada com Odin, que eram idoso, barba grande, barba branca, foi moldando, né? Ele foi se moldando. Depois, ele foi se moldando ali ao folclore pagão da Europa. E o tempo passa, dá para piorar. E aí, ele foi se moldando ao folclore de que podia voar, de que figuras místicas voavam no inverno. E aí o negócio foi piorando. A coisa tomando uma proporção. Depois ele foi se misturando com o tempo, foi se transformando a cultura para ser adorado também em outras religiões. Porque todos esquecem, muitos santos da Igreja Católica, eles possuem apenas outros nomes nos terreiros de Umbanda, de Quimbanda, né, de Candomblé. Eles modificam o nome, mas é a mesma imagem, é a mesma... Olha o negócio vai tomando proporções. Aí você vai ver, você olha hoje, e aí você vê o que ele se tornou hoje. Além de um ato de idolatria declarado, ele se tornou uma figura comercial. Trocaram suas vestes, deixaram ele mais bonitão, uma roupa vermelha, e aí ele foi se transformando. Mas a idolatria mora logo ali. A idolatria mora logo ali. Porque as pessoas usam roupas vermelhas, brutal, por causa do Papai Noel. Aonde está Jesus mesmo? Ah, Jesus nasceu. Ah, não nasceu. Não nasceu. Se Jesus tivesse nascido, já era ruim. Era ruim. Porque se Jesus tivesse nascido, eles teriam tirado Jesus do centro e jogado para escanteio. Mas Jesus nem parte é do Natal. Nem parte é do Natal. E aí você vê pessoas que têm uma fé, mãe. Eu vi um vídeo da minha amiga colocando a criança no colo, o papai vai no shopping, a menina berrava. E a mãe vai tirar foto sim. Porque é vaidade. Tudo é vaidade. Vai tirar foto, eu quero árvore, quem tem árvore mais bonita. Agora virou decoração. Você entra nos condomínios, daí o pessoal, quem tem a melhor decoração? Jesus fez parte. Tem nada de Jesus. O nome de Jesus não está na frente de uma casa. O Papai Noel, tem as árvores, é isso. Tem a vai. É o peixe. E aí ela coloca lá no colo do papai. Ai, entregou a chupeta para o papai. Ela ensinando a criança que ela vai dar algo e receber em troca um presente daquela pessoa. E aí, assim vai indo. A idolatria morando logo ali, as pessoas nem tchum, seguindo. Volta aí, Pedro. As pessoas seguindo o caminho dos gentios, seguindo a vaidade. Vamos fazer. Vamos seguir. Todo mundo faz, o que você vai fazer? Você não pode ser, afinal, você não pode ser o único, né? Eu já ouvi mensagens assim: puxa vida, sua filha nunca vai ter uma foto do Papai Noel. Falei, graças a Deus. Nunca sentou no colo de Papai Noel. Nunca sentou, não. Verdade. Ah, mas não faz. Mas você então, você ouviu tudo de errado que te ensinaram e não ouviu a única coisa certa que te falaram. Você não é? Isso saiu também aí. Da sua família, da sua mãe, da sua avó. Você ouviu tudo, menos o que importa. Olha isso, gente. Até os ateus comemoram o Natal, porque não tem nada de cristão. Não tem nada de cristão, mas é uma festa que muito cristão quer participar. Por isso eles usam Jesus como a desculpa. Ai, Jesus. Uma festa que Jesus nem passou perto.
gira em torno de qualquer coisa menos de Jesus. E aí eu fico pensando, poxa, se Jesus quisesse que as pessoas se lembrassem dele uma vez só por ano, ele não teria colocado o dia do aniversário dele? Poderia depois. Gente, ó, todo dia X vocês vão se reunir. Ele não fez isso na Páscoa? Então, como ele não fez aqui? Ó, todo dia X assim vai ter a festa do meu aniversário. Mas Jesus, ele não quer que você faça o que todo mundo faz, porque assim, ninguém lembra de Jesus, mas os poucos que lembram, se lembram só desse dia. É o Espírito do Natal. Oh, meu irmão, abraça todo dia, tá falando mal, tá xingando. Quem é que nunca teve alguém que vai te abraçar no dia do Natal, no outro dia tá falando mal de você pelas costas? Porque Deus quer isso, Deus quer que a pessoa se converta. Sabe qual data que é importante? A data da sua conversão. Deus quer que você se converta, não é uma vez por ano, não. Quem é que é pai? Você quer que seu filho te visite uma vez por ano? Não, você quer que ele tenha uma vida contigo, não é assim? Por que Deus, com Jesus, seria diferente? Aí, é engraçado que tem gente que fala, pastor, você é muito exagerada, você é muito assim, exagerada. E aí eu fico pensando, e se eu estiver exagerando? Vou pensar, né? Porque uma vez eu ouvi isso de um ateu. Ele falou, você está errado. Eu falei, você está errado. Não chegou no consenso. Aí, vamos pensar agora. E se eu estiver errado? Estou falando para Deus como é que funciona. E se eu estiver errado, o que vai mudar para mim? Nada. Ele diz que Deus não existe. Eu digo que existe. Se eu estiver errada, o que muda? Eu sei que eu não estou, viu, gente? Eu sei que Deus existe, eu tenho certeza. Só estou falando porque tem gente que às vezes fala, mas está errado. Então vamos entrar dentro da tua cabeça. Vamos entrar dentro da tua cabeça. Vamos pensar nesse exemplo do ateu. Eu digo que Cristo existe, ele diz que não. Se eu estiver errado, o que muda? E ele estiver certo, o que muda para mim? Vai mudar alguma coisa? Se Cristo não existe, se Jesus não veio para na cruz, não existe. O que muda para mim? Nada. Porque ele acredita que não existe nada, não é assim? Agora, e se eu estiver certa? O que muda para ele? Você precisa entender. E se eu estiver exagerando? Nossa, pastora, eu não concordo. Eu acho que é só um símbolo. Eu acho que a árvore de Natal é um símbolo qualquer. É tudo uma coincidência. Eu acho que não tem problema. Põe a próxima. Não tem problema. Quando a palavra de Deus disse isso, eu acho que Jesus estava... Mas você está exagerando. Não tem problema. Qual o problema? Papai Noel, Deus conhece o meu coração. E sabe, pastora, que dentro do meu coração eu não adoro outro Deus, eu não adoro Papai Noel. Ele só está pendurado na janela do carro, na minha mesa, enfeitando minha mesa. Porque, enfim, pastora, se você estiver certo, eu não tenho problema. Sabe o que acontece comigo? Deixa eu contar para vocês de perto. Sabe o que acontece comigo? Que não adoro Papai Noel, que não tem árvore de Natal em casa, que nem te desejo Feliz Natal, porque eu comemoro. Mas você comemora o feriado, comemora o feriado do Carnaval. Porque eu comemoro o feriado do Carnaval, o feriado. Então a gente vai ficar com a nossa família, vai fazer as coisas, mas eu estou lá falando Carnaval. Então, na verdade, eu não comemoro o Carnaval. Eu uso o feriado para estar com
quem eu amo, fazendo as coisas que eu amo, você vai fazer na sua casa. Eu sou assim na minha casa, mas e se eu estiver errado, se eu sou super exagerada, nossa pastora, que exagero, o que acontece comigo, gente? O que muda na minha fé? Se puder adorar o Papai Noel e eu não faço, o que muda na minha vida no dia do julgamento? Deus vai me condenar por algo que não está na Bíblia, porque Ele não manda a gente adorar o Papai Noel. Pelo contrário, Ele fala para a gente não adorar ninguém, mas vamos focar no que eu posso estar errada. Não muda nada para mim. Agora a minha pergunta, o que muda para você? Se eu estiver certa, o que muda para você? O que muda para você se eu estiver certa? Você então vai ser o ex. O ex de Deus. Aquele que tinha tudo para ser salvo, para fazer as coisas, e decidiu ir para o inferno por causa de uma porcaria de uma idolatria. Deus mudou a tua vida, você não faz mais isso, você não faz mais aquilo, não faz mais aquilo. Mas a idolatria era o que matava o povo na Bíblia inteira, não é? Por que vai ser diferente hoje, né? Gente, a minha dica para você, minha orientação, se reúne com a sua família, passa esse fim de ano, os dias que você voltar na sua casa, o dia que você voltar em casa, passa com a sua família, passa na fé, passa adorando a Deus, não passa acreditando que é Natal, então é Natal. Esquece. Eu sei que o Natal tem esse clima. A época tem clima. Né? O clima do final do ano já é bom. No final do ano, né, gente? São festas, alegria, são comemorações. E aí grudaram o Natal bem ali, ó. Para fazer o nosso coração ficar alegre. Para fazer essa coisa, esse clima gostoso. Mas, gente, não se engane. Não se engane. Porque o diabo, ele quer você achar, é tudo lindo, é tudo maravilhoso, é tudo maravilhoso. E era assim que as pessoas falharam com Deus. Quando elas faziam apenas o que elas queriam fazer, ou o que todo mundo fazia, ou o que todo mundo falava, o que tinha que fazer. Fica na fé. É fim de ano, fique na fé, fique longe de vícios, fique longe de engano. Final do ano é onde as pessoas traem, adulteram, se prostituem. Sempre final do ano, as festas de final do ano, sempre carnaval também. São épocas que 9 meses depois, criança nascida. Fique na fé. Lembre que você é diferente, a igreja vai estar fechada. Domingo, né, vai estar a festa das crianças, depois vai fechar ali. Um período onde vocês vão poder estar com a família, viajando. Mas mesmo que você tiver, vigia. Faça as suas escolhas. Faça as suas escolhas. Tome as suas decisões. Sabe? Fala, puxa vida, eu vou ser diferente. Amém, pessoal? Nós vamos ter a Santa Ceia e aí eu te falo. A Santa Ceia é para celebrar quem? Deus. Todo ano a gente celebra quem aqui? Deus. O Senhor Jesus, Ele vai ser glorificado todos os dias da sua vida. Precisa ser. Precisa ser. Se no dia 25 você vai estar na sua casa, você vai fazer com a sua família, um jantar, esquece o Natal. Tudo que você for fazer, faça como se fosse para Deus. Esquece Natal, porque Natal significa nascimento. E se não houve um nascimento naquele dia, e nem é comemorado um nascimento, Natal não existe. Natal não existe. Se liberta.
liberta disso. Ai, mas é tão bom. Se liberta. Você pode comer, não precisa ser uma vez por ano. Você pode ter uma mesa farta. E não precisa ser idolatrando. Você pode tomar suas decisões. Tome as suas decisões. Vocês sabem que aqui na igreja eu tenho a obrigação de ensinar. Quando eu falo, eu prefiro errar no exagero que na falta, é porque eu prefiro muito que você não goste do que eu preguei, mas vá para casa e pense a respeito daquilo, quem sabe, mude, do que um dia a sua alma ser cobrada de mim por uma orientação errada ou pior. O dia que eu preguei sobre Halloween, teve gente que não, imagina, não tem nada a ver, eu já comprei minha roupa, tudo bem, está tudo certo. Se você vai levar o seu filho para sentar no colo do papai no shopping, se você vai deitar na sua casa, se você vai me mandar um Feliz Natal, pastora Ana, lá no grupo da igreja, só não vai ser respondido. Eu falo, boas festas, meu filho, que seja na presença de Deus. Mas se você acredita, não tem problema, gente. Só que eu não posso estar vinculada ao sua fada. Eu posso? Não. Então, eu sou chata, a pastora pega no pé, exagerada. Como é que é mesmo? Fanática. Não tem problema. Mas eu não posso estar vinculado ao seu pecado, às suas falhas, ou a algo que possa te atrapalhar. E como eu falei, se eu estiver errada, está tudo certo, você vai tudo certo. Ou não. Agora, se eu estiver certa, aí a gente tem problemas. Aí você tem que ver o que vale a tua salvação. O quanto vale a tua salvação e o que você está disposto a abrir mão ou não pela sua salvação. Então nós vamos fazer oração que você vai ter a chance de se arrepender. Deus, eu me arrependo porque eu estava fazendo isso errado. Ou você não acha que é errado, mas você pensa, Deus, realmente tem sentido. Seja ao menos intelir. Gente, você não precisa concordar com o que eu falo. Seja inteligente, comece a olhar, observar ao seu redor. O que é essa festa que virou um comércio, que virou um caos, que virou para beber, para cair, para fazer, para destruir família? Não. Esse não é o plano, nunca foi o plano de Deus. Então, gente, coloque o seu coração no Senhor, fala para Deus, Deus, se você verdadeiramente é uma pessoa que zela pela sua salvação, você não vai querer ser um ex-salvo. Você não vai querer ser a pessoa que vai chegar diante do Senhor e falar assim, não, mas espera aí, eu te adorei, Você não vai querer ser essa pessoa. Você vai ser inteligente. Amém, pessoal? Então, escolha pela sua salvação. Afinal, o Senhor Jesus, Ele veio aqui, porque o homem erra mesmo, gente. O homem peca, é pecador. Então, o Senhor Jesus teve que sair do céu para vir aqui nos libertar desse pecado que quer nos aprisionar de um jeito ou de outro. O Senhor Jesus fez isso. Não vamos deixar o sacrifício dele ser em vão. Foca a tua vida em Deus. Foca a tua vida na fé. Foca a tua vida. Amém, pessoal? Dê bom testemunho, cuida da sua vida. Em nome de Jesus, faça as coisas certas. Você vai ver que tudo vai ser diferente. Amém? É isso. Tudo vai ser diferente. Quando você toma uma decisão de estar na presença do Senhor, você fala, puxa vida, eu não preciso de mais nada. Eu só preciso do Senhor. A palavra fala que ele é segredo, né? A palavra fala. Então, quando ele deve ficar chateado? Porque hoje ele olha e fala, não é Baal, é Noel. Então, só mudou.
Eu sei que não dá para fugir da sua fraternização no final do ano, mas você consegue controlar você. Você controla os outros? Não. Eu não controlo o que aquela pessoa está comemorando, as bebidas que ela está bebendo, as coisas que ela está ouvindo, o funk que ela está dançando. Eu controlo? Não. O que eu controlo? Eu controlo. Eu posso controlar as minhas decisões. Tá certo, pessoal? Então tome a sua decisão. Amém?